Muita gente fala sobre os pais da internet, nomes como Tim Berners-Lee, Vint Cerf ou Bob Kahn costumam aparecer rapidamente. Mas existe uma personagem extremamente importante nessa história que por muito tempo ficou menos conhecida de grande público, mesmo tendo criado uma das tecnologias que literalmente permitiram que a internet moderna escalasse da forma como conhecemos hoje. E exatamente dela queremos falar hoje em mais um episódio da série Histórias que Moldaram o Mundo da Programação. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje eu vou te contar a história de Raja Perlman e o porquê de seu apelido de mãe da internet não ter surgido por acaso. Raja Perlman nasceu em 1951 em Portsmouth, na Virgínia, nos Estados Unidos, em uma família profundamente ligada à engenharia e à ciência. O pai dela trabalhava com radar e eletrônica, enquanto a mãe era matemática e programadora. Isso é importante porque ela cresceu já em um ambiente onde lógica, engenharia e computação não eram assuntos distantes, mas parte do seu cotidiano. Ainda assim, o contexto da época não era tão simples. A presença feminina em áreas técnicas era extremamente rara, especialmente em computação e engenharia de redes, que ainda estavam começando a estruturar como campos profissionais. Ela estudou matemática no MIT, um dos ambientes mais competitivos do mundo em tecnologia. E aqui já aparece um detalhe interessante da trajetória dela, porque a Raja inicialmente não queria trabalhar diretamente com redes ou infraestrutura. Na verdade, durante boa parte da formação dela, ela se interessou mais por ensino, por programação educacional e formas de tornar a computação mais acessível para crianças. Olha só. Inclusive, uma curiosidade também que é pouco conhecida é que ela chegou a desenvolver linguagens e sistemas voltados para a educação infantil em programação. Muito antes do mercado começar a falar sobre ensino de código para crianças, ela trabalhou em projetos ligados ao Logo, uma linguagem criada para ensinar conceitos computacionais de forma muito mais intuitiva. Ou seja, antes mesmo de ficar conhecida pela infraestrutura da internet, ela já demonstrava uma preocupação forte com a forma como as pessoas aprendiam tecnologia. Uma mãe mesmo. Depois do MIT, ela vai trabalhar no DEC, a Digital Equipment Corporation, uma das empresas mais importantes da computação na época. E é aqui que a história começa a mudar completamente de rumo. E só pra gente estar dentro de um mesmo contexto, para você entender melhor o tamanho do impacto que ela gerou, vale te contextualizar rapidamente aqui em que momento da evolução da internet essa história acontece. Lá nos anos 60, os computadores ainda eram máquinas isoladas, e foi nesse período que começaram os primeiros experimentos para conectar diferentes sistemas e redes. Em 1969 surgiu a ARPANET, um projeto financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, considerado uma das precursoras da internet moderna. Já na década de 70, os famosos pesquisadores Vint Cerf e Bob Kahn desenvolveram TCP/IP, protocolo que permitiu que diferentes redes conseguissem se comunicar entre si. E esse momento foi extremamente importante nessa história porque foi quando transformou várias redes separadas em algo muito mais próximo do conceito de internet que conhecemos hoje. Literalmente uma rede de redes. Só que conforme essas conexões começaram a crescer, surgiu um novo desafio, que era conectar computadores era uma coisa e fazer isso escalar de forma confiável era outra completamente diferente. Foi nesse ponto da história, já no final dos anos 70 e começo dos anos 80, que a nossa querida mãe Raja Perlman entra. Naquela época, as redes dos computadores ainda eram extremamente limitados e pouco escaláveis. Computadores conseguiam se conectar, mas existia esse problema que era gigantesco, né? Quando você tentava criar redes maiores e mais complexas, surgiam como se fossem loopings de rede. E esse problema era muito mais sério do que talvez possa parecer hoje. Para o dev de hoje entender, imagine que pacotes de dados comecem a circular indefinidamente dentro da rede, consumindo banda, gerando tempestades de broadcast e potencialmente derrubando toda a comunicação. Pois bem, era um problema estrutural da forma como redes Ethernet funcionavam naquele momento. Foi exatamente aí que Raja Perlman criou aquilo que mudaria tudo, o Spanning Tree Protocol, ou STP. STP, STP, como você achar melhor. Esse protocolo, desenvolvido por ela em 1985, permitia que switches organizassem automaticamente os caminhos da rede, eliminando então esses loops sem perder redundância. E isso aqui foi uma virada gigantesca, porque antes disso, criar redes grandes e confiáveis era extremamente difícil. O STP ou STP permitiu que redes internet escalassem de forma segura, automatizada e muito mais robusta. Em outras palavras, boa parte da expansão dessas redes locais e, consequentemente, da infraestrutura da internet moderna passou a ser possível por causa dessa solução que ela criou. E aqui tem um ponto muito importante, tá? Porque o trabalho dela não ficou visível para o usuário final, como um navegador, uma linguagem ou um sistema operacional. Ele ficou na infraestrutura do negócio. E foi justamente por isso que o impacto também foi tão gigantesco, mas pouco reconhecido. Foi aquele tipo de tecnologia que funciona tão bem que a maioria das pessoas nem sequer percebe que ela existe. E olha só, você sabia que a Raja Perlman escreveu o funcionamento do Spanning Tree Protocol em forma de um poema?
Sim, foi literalmente isso. O protocolo foi documentado junto de um poema técnico chamado Algorithmic, que explicava o algoritmo inversos. E isso acabou virando uma das histórias mais famosas da engenharia das redes. Você conhecia essa história? O poema começava assim: I think that I shall never see a graph more lovely than a tree. Essa mistura de profundidade técnica com criatividade acabou virando uma marca da forma como ela pensava a computação. Uma gênia e poetisa. Mas o impacto dela vai muito além do STP. Ao longo da carreira, a Radia trabalhou em protocolos de roteamento, segurança de rede e escalabilidade em infraestrutura distribuída. Ela contribuiu para padrões ligados ao ISIS e diversos mecanismos de roteamento e forwarding modernos. E isso conecta diretamente com o que vemos hoje em cloud computing, data centers e redes distribuídas. Um ponto interessante é que o apelido de mãe da internet às vezes gera uma pequena simplificação histórica, né? Como se fosse pouca coisa. Até porque, tecnicamente, a internet moderna não foi criada por uma única pessoa. Mas o título faz super sentido porque a Radia ajudou a resolver um dos problemas fundamentais que permitiram que redes escalassem de verdade. E que sem esse tipo de solução, a internet teria enormes limitações estruturais ou sequer existiria como a gente conhece hoje e como você mesmo está navegando para assistir esse vídeo agora. Enquanto muitos nomes da computação ficaram conhecidos por produtos visíveis, Radia Perlman ajudou a construir a infraestrutura invisível que permite tudo isso funcionar. Hoje, quando você acessa um sistema distribuído, utiliza cloud, faz deploy em múltiplas regiões ou trabalha em ambientes altamente conectados, existe uma boa chance de que parte da lógica de redundância, roteamento e organização da rede ainda dialogue em algum nível com o princípio que ela ajudou a estruturar. E isso aqui conecta diretamente com a realidade do mercado atual, porque boa parte das tecnologias mais importantes da computação moderna não são necessariamente as mais visíveis. Na verdade, muitas vezes o que realmente sustenta a escala de sistemas modernos está na infraestrutura, nos protocolos e na engenharia que acontece por baixo da experiência final do usuário. E talvez seja exatamente por isso que profissionais com esse tipo de visão continuam sendo tão valorizados no mercado ainda hoje. Porque conforme os sistemas ficam mais complexos e distribuídos, entender apenas a camada superficial da tecnologia deixa de ser suficiente. Cada vez mais, empresas globais procuram profissionais que consigam enxergar arquitetura, escala, infraestrutura e o comportamento dos sistemas como um todo. E isso tem muito a ver com o que a gente vê hoje acontecendo no mercado internacional. E isso principalmente em empresas que operam em larga escala e que buscam devs brasileiros para construir isso, mesmo trabalhando de forma remota. Inclusive, se você já trabalha com tecnologia há pelo menos 2 anos e quer entender como se posicionar para esse tipo de oportunidade, aqui na Coders nós ajudamos desenvolvedores e profissionais de outras áreas tech justamente nesse processo de preparação para o mercado global. Somos exatamente a ponte que te leva ao próximo nível da sua carreira. Para entender como, agende uma consultoria com o nosso time de especialistas através do QR Code que está aparecendo aqui na tela ou pelo link que a gente deixou aqui na descrição do vídeo. Ao longo da carreira, a Radia Perlman também ficou conhecida por uma característica muito forte: a defesa da simplicidade em engenharia. Ela frequentemente criticava sistemas excessivamente complexos e defendia que bons protocolos deveriam ser compreensíveis, previsíveis e elegantes. Isso é algo extremamente atual em um mercado onde over-engineer ainda é um problema constante. Ela recebeu diversos reconhecimentos importantes, incluindo os prêmios da ACM, EAA e Internet Hall of Fame. E mesmo sendo uma das engenheiras mais importantes da história da internet, durante muito tempo seu nome ficou menos conhecido do que o de vários outros homens que também trabalharam em áreas próximas, o que também abre espaço para discutir como a infraestrutura raramente recebe o mesmo destaque que produtos mais visíveis. No fim, a história dela mostra algo muito presente no mercado hoje. Umas tecnologias que realmente sustentam sistemas globais quase nunca são as mais glamurosas, mas são elas que permitem escala, estabilidade e crescimento. Enquanto muita gente olha apenas para aplicações, interfaces e ferramentas da moda, profissionais que entendem infraestrutura, redes, sistemas distribuídos e até arquiteturas continuam sendo extremamente valorizados, justamente porque são eles que sustentam o funcionamento de tudo que roda por cima. E talvez a principal lição da trajetória de Radia Perlman seja essa: às vezes, as contribuições mais importantes da história da tecnologia são justamente aquelas que ficam invisíveis quando tudo funciona bem. Mesmo décadas depois da criação do Spinning Tree Protocol, a lógica por trás do trabalho de Radia Perlman continua extremamente presente na infraestrutura da internet moderna. Claro, as redes evoluíram, novos protocolos surgiram e muita coisa mudou desde então, mas boa parte da forma como pensamos redundância, escalabilidade e organização de tráfego ainda conversa diretamente com princípios que ela ajudou a estruturar. Hoje, quando gigantes como a AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ou grandes data centers precisam garantir comunicação estável entre milhares de máquinas espalhadas pelo mundo, existe uma herança muito clara desse tipo de engenharia de rede. E Radia Perlman também continuou ativa ao longo das décadas seguintes, trabalhando em empresas como Sun Microsystems, Intel e Dell, sempre focada em infraestrutura, protocolos
dados e segurança de rede. Além disso, ela também escreveu livros técnicos extremamente respeitados dentro da engenharia de redes. Um dos mais conhecidos é o Interconnections, Bridge Router Suites and the Internet Working Protocols, considerado por muitos profissionais uma das obras mais importantes para entender como as redes realmente funcionam por baixo da abstração. Ela também escreveu o livro Network Security, Private Communication in a Public World, focada em segurança de redes e comunicação segura em ambientes distribuídos, tema que continua extremamente atual até hoje. E talvez uma das coisas mais curiosas também sobre ela seja o fato de que, mesmo tendo criado uma das tecnologias mais importantes da internet moderna, ela nunca gostou desse apelido de mãe da internet, sabia? Ela, em várias entrevistas, ela reforçou que a internet foi construída por muitas mãos, por várias pessoas diferentes, e que o trabalho em engenharia é quase sempre coletivo. E honestamente, isso combina bastante com a própria natureza da infraestrutura. Porque as tecnologias mais importantes da internet raramente aparecem para o usuário final. Elas simplesmente funcionam, e quando funcionam bem, quase ninguém percebe que estão por lá. Mas é exatamente isso no fim que sustenta tudo. Cada deploy, cada requisição, cada sistema distribuído, cada aplicação rodando em cloud, tudo isso depende de uma base invisível de engenharia que pessoas como Radia Perlman ajudaram a construir. E conforme o mercado amadurece, cada vez mais o valor passa a existir em quem entende o que acontece por baixo dessa abstração. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer continuar conhecendo histórias que moldaram o mundo da programação, já se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo com alguém da área tech e acompanha Coders também nas outras redes sociais para não perder nenhum conteúdo, que são sempre excelentes. O link está aqui na descrição do vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!